Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo. Sempre um programa inédito para vocês, trazendo assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E hoje o papo é de saúde. Estaremos falando sobre uma jornada através do autismo. Quem vai estar trazendo todas as informações para nós são os empresários Igor Bueno e Ana Carolina Bueno, que são escritores e criadores do projeto Causa Nobre. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Obrigada por nos receberem aqui, é uma alegria estar com a Amanda novamente, com o Tigo Evanir. Vai ser muito legal a nossa conversa hoje. Tenho certeza que sim. E o Papo de Saúde ele é muito assistido pelos nossos telespectadores. E hoje, gente, aproveitando então que vamos falar sobre esse tema que é tão importante para a vida de todos nós, convido a todos a enviarem a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 3029 8080. Agora um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Abril é o mês de conscientização do autismo. E hoje a gente está trazendo aqui Igor Bueno e Ana Carolina Bueno para falar sobre o projeto Causa Nobre e também como a gente pode falar mais de inclusão para as pessoas que têm um espectro. Então, Igor e Ana, contem para nós quantas pessoas com autismo nós temos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Bom, estima-se que uma a cada 36 nascimentos, uma pessoa será autista. Então, se nós pegarmos esse número hoje, praticamente 3% da população. Tem aumentado muito esses números durante os anos também. Nossa, a gente está falando aí no Brasil, 2,5% aí de 5 milhões, quase 6 milhões de pessoas no Brasil e no Rio Grande do Sul aí também outras 500. Sim, 350 mil pessoas, então é bastante gente. É mesmo. muita gente. São pessoas que a gente às vezes nem imagina que pode estar no espectro do autismo e muitas outras também que têm descoberto o autismo recentemente também. Aparentemente, parece que aumentaram os casos, mas na verdade os casos já existiam, mas as pessoas não sabiam. Falem pra gente sobre isso. Sim, hoje nós temos essa pergunta constantemente feita para nós, por que tem aumentado os casos ou como se fala hoje no autismo, né? E essas duas questões elas estão muito interligadas, muito em função do aumento da informação. Nós até conversávamos antes que há 20, 30 anos o termo do autismo ele era praticamente pouco utilizado, ou quase nunca utilizado. Então, hoje, felizmente, nós temos avançado em relação à informação que tem chegado para as pessoas e o nosso próprio projeto, Diário Azul, ele é um exemplo disso. Levar informação sobre o autismo para que pessoas, até mesmo na fase adulta, elas possam
identificar ali certos sinais, certos sintomas e buscar uma investigação, buscar um diagnóstico. E isso tem crescido bastante e tem ajudado muito no aumento, né, desse número oficial de prevalência do autismo. Excelente. Igor e Ana, se vocês puderem trazer para nós aí uns 4, cada um fale 2, mitos sobre as pessoas que têm autismo. Bom, um deles é que, um primeiro mito, né? Autismo é uma doença? Não. Isso é um mito criado, né? O autismo, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é algo que tu pega ao longo da vida. É algo que a pessoa nasce com autismo e ela vive sua vida inteira com o autismo. O que ela faz de diferente é tratar os sintomas relacionados ao autismo. Um outro mito também que a gente pode trazer é o de que o autista, ele não gosta de socializar. Não exatamente. O autista, ele geralmente quer socializar, porém, ele pode enfrentar alguns problemas ali na questão do grupal, de conversas com outras pessoas. Às vezes ele quer participar, mas o autismo presente ali pode acabar interferindo nessa relação. Então é sempre importante buscar o diagnóstico o quanto antes, para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida muito melhor no seu dia a dia. Bom, eu traria um mito que é falado bastante, perguntado muito para nós, que é a questão das causas do autismo. Muitas vezes é falado de forma errônea na internet ou até mesmo por profissionais, por incrível que pareça, que o autismo ele tem causas ambientais, como por exemplo, certos alimentos ou comportamento materno, e isso é um mito. A base do autismo ela é genética e a pessoa não desenvolve o autismo a partir de alguma causa ambiental. Então esse é um mito muito forte que ainda precisa ser combatido. Um outro mito é que o autista ele não vai conseguir ter uma vida ativa na sociedade. E isso também é um mito. A pessoa dentro do espectro autista, ela tem sim totais capacidades, totais condições de melhorar dentro das características do autismo, avançar sempre no sentido de se desenvolver e sim, ela pode desenvolver atividades como ter uma família, ter o seu trabalho, exercer cargos de chefia e por aí vai. Então é importante trabalhar isso, que esse mito gera muito preconceito. Quando nós derrubamos esse mito, a gente começa a se aproximar cada vez mais da inclusão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a causa nobre, né? Já acompanho vocês há bastante tempo, mas gostaria que vocês trouxessem para o pessoal de casa quando ela foi criada e por quê. Bom, a Causa Nobre, ela é uma empresa que o principal propósito dela é ter impacto social em alguma causa. Então, são várias causas sociais que nós trabalhamos. E uma delas, né, obviamente, sendo o autismo, que tem sido muito forte hoje em dia. Nós já trabalhamos com esses projetos já a vida inteira, digamos de passagem, mas a Causa Nobre em si, ela existe já há quase 6 anos. Foi antes da pandemia até que nós desenvolvemos esse projeto que tem impactado muitas vidas. Eu e o Igor, somos sócios, somos um casal e nós descobrimos nas causas sociais um propósito de vida. Então, o nosso motivo de acordar todos os dias, digamos assim, é a causa nobre, são as pessoas que a gente conversa diariamente, sendo no autismo ou em outras causas sociais. Perfeito, parabéns pela iniciativa e disposição de vocês, né? Gostaria de saber se vocês consideram que a falta de informação ou conhecimento é um dos motivadores a ações preconceituosas. Sim, sem dúvida, né? Inclusive, o que nos motivou a criar o Diário Azul foi justamente isso. Nós identificamos lá atrás, há 5, 6 anos, que quando se tratava de autismo, o primeiro passo a ser dado era levar informação para as pessoas. Sim. Porque a falta de informação, bem como foi feita na pergunta, ela é o principal fator para a geração de preconceito. Muitas vezes as pessoas, por não terem conhecimento sobre a causa, não terem conhecimento sobre o assunto, elas acabam absorvendo
aqueles mitos que a gente falou, coisas que elas ouvem por aí sem nenhum fundamento científico, e aquilo acaba se tornando a verdade para ela. E isso vai gerar muita distorção e afeta, prejudica demais a vida dessas famílias. Então, nós temos, através do Diário Azul, levado informação para as pessoas através de histórias reais, de pessoas que vivem o autismo. As famílias, as pessoas dentro do espectro autista, uma série de profissionais da saúde, da educação, que trazem informação verdadeira, informação confiável. Hoje a internet está aí para nos ajudar, mas muitas vezes a internet também pode colocar muita informação distorcida, informação incorreta. Nós temos trabalhado a partir do livro, através das nossas palestras, seminários também, essa informação qualificada. Isso faz com que as pessoas realmente entendam o que é o autismo, o que se trata, e vamos caminhando rumo à inclusão. Não existe inclusão sem conhecimento, sem informação. Então, a partir da informação e do conhecimento, a gente começa a transformar a sociedade um pouquinho mais. Excelente, Igor, obrigado. E eu tenho aqui um exemplar do livro Diário Azul, essa já é a 3ª edição, Um Olhar para o Futuro. Está aqui o livro, né? Está aí provavelmente em algumas livrarias à disposição aí. Eu acredito que vocês tenham como distribuir também, o diarioazul.com.br, onde vocês localizam. E o Papo Certo aqui é um programa parceiro. Trouxemos já no nosso Papo de Saúde alguns convidados para falar sobre todos os tipos, né, de transtornos, enfim, e o transtorno do espectro autista é um dos que a gente ajuda exatamente com essa conscientização e levar o conhecimento para a nossa comunidade. Parabéns mais uma vez. O Igor trouxe em relação à sociedade, que os autistas podem fazer tudo o que as outras pessoas fazem. Mas hoje, quais são as barreiras mais comuns que vocês enxergam quando o autista ele sai de dentro da sua casa e vai conviver com outras pessoas? Sabe, Amanda, que a gente tem visto muitos casos assim do autista, vamos pegar o autista adulto, em que ele descobre o autismo já na fase adulta e ele não teve muito tempo de processar essa informação. Então, a gente tem uma amiga, né, eu até não vou entrar muito no caso, que ela descobriu esse mês o autismo. E ela não sabe exatamente o que fazer. E ela comunicou isso para várias pessoas, vários amigos, a família também. E ela já está sofrendo preconceito quanto a esse diagnóstico, que foi muito bem pensado antes de chegar até ela. E eu vejo que esse é um dos maiores problemas para a pessoa com autismo e para os familiares também. A questão do preconceito, que é tu acreditar que aquela pessoa ou ela está fingindo autismo ou que aquele diagnóstico não é para ela de verdade, mesmo sendo adulta. Então, um dos mitos também é que o diagnóstico do autismo ele não serve só para as crianças, ele serve também para o adulto, para o idoso, que muitas vezes viveu sua vida inteira achando que tinha algo de errado com ele. Sendo que não, poderia ser o autismo ali presente, ou outras condições neurológicas também. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo realmente ainda é o preconceito e a desinformação. Infelizmente, no mundo que a gente vive com tanta informação, ainda se tem a desinformação. Então, esse projeto ele tem lutado muito contra isso, diariamente. Mas que medidas podem ser tomadas para promover a inclusão das pessoas com autismo? Bom, uma das coisas que nós temos feito, inclusive, Evanir, que eu considero de extrema importância, é preparar as próximas gerações para causas e temas como o autismo, por exemplo. Nós temos ido em muitas escolas e aí eu e a Ana, a gente tem tido essa experiência maravilhosa de falar para as criancinhas pequenas sobre o autismo. E é impressionante que muitas delas já têm uma visão tão madura sobre o tema. Isso nos deixa muito felizes, porque nós precisamos preparar as próximas gerações. Nós, no nosso tempo de escola, tempo de colégio, a gente não foi preparado para o autismo. Nós não sabíamos o que era. Provavelmente tínhamos ali colegas autistas e a gente nunca soube e nem essa pessoa soube também. Então,
uma das principais medidas é preparar os jovens, deixar claro esses temas tão importantes. Se a gente olhar o número de prevalência, né, 1 a cada 36 pessoas, é muita gente. Então, na escola, no trabalho, na universidade, nós vamos nos deparar com pessoas no nosso convívio que estão dentro do espectro. Quando, não muitas vezes, até nós mesmos podemos estar dentro do espectro autista e não sabemos. Esta geração hoje de adultos tem descoberto o autismo, né, na fase já adulta. E trabalhar com as crianças, eu diria que é um dos principais pontos para que nós tenhamos uma próxima geração mais consciente, mais entendida sobre o tema, e aí com certeza o preconceito vai ser menor. Excelente. E hoje, pela parte governamental, enxerga-se o autista bem amparado pelas leis? Bom, esse é um assunto até muito complexo, né, de ser tratado, porém, o que nós temos visto, né, na nossa visão? Existem leis, porém, né, algumas acabam não sendo totalmente cumpridas pela quantidade de pessoas também com autismo, com outras deficiências também, além do autismo, que precisam dessa atenção. Então, ainda se tem muita dificuldade em ter acessos às questões de saúde, educação, que é o que a população tem mais dificuldades no geral, ainda é nessa fase. Então, no autismo, isso acaba pegando demais, que a questão dos tratamentos, eles são praticamente para a vida toda. A pessoa, ela sempre tem um acompanhamento multidisciplinar, com vários profissionais, para o que ela precisar, né, nas características que ela tiver. Então, essas questões das leis existem, sim, muitas, porém, muitas ainda não são totalmente cumpridas e respeitadas. Então, muitas mães e famílias e os autistas também lutam para ter essas leis garantidas, de verdade, sendo cumpridas, sabe? Bom, pessoal, o papo hoje é de saúde, mas eu vou chamar um intervalo de só um minutinho, né? Com os nossos apoiadores, Fortes Group e Prime Gourmet, e a gente já volta. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também através dos principais canais digitais. NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então, se tu já está gostando do nosso Papo de Saúde de hoje, vai lá e compartilha. E Guriana, quais recursos simples podem ser implementados em espaços públicos para torná-los mais acessíveis e inclusivos às pessoas com autismo? Evaneira, essa pergunta é muito boa, porque ela vai de encontro à necessidade de informação e conhecimento sobre o autismo. Para que nós criemos um ambiente inclusivo, receptivo, acolhedor para os autistas, primeiro é preciso entender quais são as características das pessoas que estão dentro do espectro autista. Por exemplo, nós temos muito presente no perfil, né, nas características do autista, as hipersensibilidades. Muitas vezes hipersensibilidades sonoras, hipersensibilidade à luz, a texturas. E isso já nos dá muitas dicas sobre o que nós podemos fazer para adaptar ambientes. Eu até poderia trazer como exemplo
alguns projetos que nós temos realizado em diversos municípios e até em alguns estabelecimentos que promovem a inclusão a partir de ambientes sensoriais. Então, nós temos trabalhado muito nesse quesito. Muitas vezes, a criança ela precisa de um ambiente para se reorganizar, quando sofre ali uma crise ou uma desregulação. Então, ter ambientes que possam proporcionar isso para ela, ambientes que possam ter menos barulho, que possam ali ter um controle da iluminação, sempre é importante. Quando há, por exemplo, boa comunicação nos ambientes abertos e fechados, para trazer uma clareza maior para o público autista, também faz muita diferença. E eu diria, então, para fechar, que é importante primeiro nós entendermos essas famílias, entendermos essas pessoas, porque elas nos dão feedback sobre as suas necessidades e aí, tanto em ambientes públicos, o poder público atuar em função disso, quanto nos estabelecimentos, nas empresas, tendo esse conhecimento a gente consegue construir ambientes mais inclusivos para essas pessoas. Como eu trouxe para vocês já, o Papo Certo ele é interativo. Então, todas as segundas-feiras, nós publicamos no Instagram do programa a agenda da semana e o pessoal já vai lá acompanhando e enviando as suas mensagens. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora para o Igor e para a Carol. Como a formação e a sensibilização da equipe pode influenciar positivamente a qualidade do atendimento prestado a pessoas com autismo e suas famílias? Nossa, essa pergunta é muito boa e muito importante. Sabe que na questão empresarial ou em algum lugar, qualquer lugar que tu possa imaginar, num shopping, numa escola, numa empresa, as pessoas elas ainda precisam entender que o próximo ele é diferente, cada pessoa é diferente. E isso ainda precisa de muita informação. Então, a questão da formação de equipes, de pessoas que estão em qualquer estabelecimento é extremamente importante para evitar constrangimentos, para evitar que tu cause alguma dor àquela pessoa. Então, a questão da sensibilização ao próximo ainda é extremamente importante, onde a gente trabalha também, que a gente leva essas informações não somente sobre autismo, mas sobre conscientização num todo. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo o próximo como ele é e respeitando ele mais ainda. Questões que, quando eu era criança, quando meus pais eram crianças, a gente não lidava, não tratava. Sobre depressão, ansiedade, coisas que têm surgido hoje muito mais. Ou seja, a questão da formação é de extrema importância para evitar mesmo alguns constrangimentos, algumas dificuldades, as pessoas terem acesso a qualquer coisa. Eu digo isso no geral, em shoppings, estabelecimentos, escolas, para que as pessoas tenham essa conscientização de que cada um é diferente. Cada pessoa tem uma demanda. E o principal disso tudo é que a gente tenha amor com essas pessoas, um olhar de carinho com cada um. Bem, quais então os principais desafios dos profissionais que os profissionais enfrentam ao prestar serviços para pessoas com autismo? Bom, falando do meio empresarial, do meio de prestação de serviço, eu vejo que há uma demanda hoje, há uma tendência para que as marcas, para que as empresas, elas tenham um direcionamento voltado para as causas. Já foi-se o tempo em que o grande diferencial era falar de produto, preço, qualidade, tempo de entrega. As pessoas precisam ser representadas e se sentirem representadas. Logo, quando a gente fala de autismo, por exemplo, o primeiro passo para essas equipes, para esses prestadores de serviços, é entender o que é o autismo. É entender que existe uma grande parcela da população que vive essa realidade todos os dias. Entender as suas características para poder entregar um bom acolhimento para essas pessoas. Ou seja, nós temos inúmeros casos de, muitas vezes, famílias atípicas, pessoas com autismo, não conseguem frequentar estabelecimentos, não conseguem ser bem atendidas,
ou têm seus direitos violados, e isso é muito sério, muito em função da falta de conhecimento, da falta de preparo desses profissionais. Ou seja, o primeiro passo é a capacitação, é entender sobre o tema e saber que grande parcela dos seus consumidores podem ser autistas ou podem ter outras demandas. Até mesmo a Ana acabou de dizer, né? Cada um de nós tem uma demanda, cada um de nós tem suas características e encaminha-se cada vez mais que as empresas, que as marcas olhem os seus clientes de forma personalizada. Olhem um por um as suas necessidades. Eu acredito que esse é o grande movimento. Nós temos aí a Agenda 2030, que estabelece uma série de objetivos globais que envolvem melhorias na saúde, na educação, nas questões sociais. Nós temos os critérios ESG, que também posicionam as marcas de destaque, que olham muito para o social, para o ambiental. E eu acredito fortemente, Evanir, que as empresas precisam estar atentas, porque não vai haver mais espaço para quem não pensa dessa maneira. E eu concordo contigo plenamente, porque hoje se observa, até quando tu vai num shopping center ou qualquer outro lugar público, cadê a plaquinha do autista? E realmente faz a diferença para nós, que somos pais atípicos, aonde se posicionar melhor com os seus filhos. Eu estive recentemente num circo aqui em Canoas, e a pessoa que me atendeu disse assim, na sua família alguém é autista? E eu comentei sim, o meu filho de 6 anos. Aí ela me recomendou que fosse levado um fone de ouvido, porque o som era muito alto. E realmente a gente percebe no dia a dia o quanto essa sensibilidade faz diferença. Até porque quando as crises, né, acontecem, aí a gente tem que saber o que fazer, o controle delas. Mas com informação e aprendizado, a gente vai vencendo. Cada dia mais é falado sobre o tema do autismo e eu ouvi na rádio recentemente que o clube, eu acho que o Grêmio, está com uma estrutura própria para os torcedores com autismo para irem a um ambiente que tem um barulho muito alto, né, por conta daquelas milhares de pessoas ali, mas que tem então um espaço todo voltado para o público autista e assim vai. Tem diversos exemplos de empresas que estão cada dia mais pensando realmente no atendimento às pessoas com autismo. É isso aí. Bom, e a gente já deixa a dica aqui que já que o Grêmio está fazendo, os colorados também já podem criar o seu espaço, eu não né? quero ser injusto. Pode ser que o colorado já esteja fazendo, tá? Não quero ser injusto. Bom, então, se vocês sabem essa informação, mandem direct aqui pra gente a gente poder divulga, trazer também. A gente quer deixar tudo certinho aqui. Bom, talvez seja a última pergunta. Quais são algumas estratégias eficazes para lidar com situações de sobrecarga sensorial durante o atendimento? Essa é exatamente o que estávamos comentando agora, né? A questão das hipersensibilidades que o autismo pode ter. Questão de luz muito alta, de luz forte, de som muito alto, de texturas em algum local, muito barulho de pessoas conversando, barulhos estridentes também podem afetar a pessoa com autismo. Então, ver maneiras de acolher essas pessoas é o ideal. Seja, um exemplo, seja tendo uma sala onde essa pessoa pode ter um refúgio, tendo um local para que ela possa respirar e também pensando em um ambiente mais acolhedor. Um exemplo, vamos dar um exemplo de um shopping. Ele pode ser um local com luzes muito fortes. Isso pode fazer com que essa pessoa tenha um certo desconforto muito agravado. Até em restaurantes também a questão de muitas conversas, muito bate-papo. Isso pode ser um pouco perturbador assim, para a pessoa que possa ter essa sensibilidade. Então, que as empresas, as instituições pensem um pouco o que elas deveriam realmente fazer, olhar o local que elas têm a oferecer ao público e ver o que eu posso melhorar aqui, para acolher não somente as pessoas com autismo, mas a todos nós. Perfeito. Bom, passou voando esse programa, poderíamos fazer mais uns 2 ou 3 só falando aqui sobre o espectro. Muito obrigada, Igor, muito obrigada, Ana. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade de falar com todos sobre esse assunto que tem aumentado mais e mais a cada dia. Perfeito, e eu agradeço a todos que nos assistiram e naturalmente deixar um abraço grande a todos os amigos e pessoas que têm na família, então, pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, ficamos por aqui e eu deixo a dica de vocês conhecerem, então, o Diário Azul. Uma boa noite a todos e até amanhã.